Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, meu irmão, eu não sei por onde que eu começo do combo, tá? Se é falcatrua, se é condenação, se é tadala, se é roubo, se é artimanha, eu não sei. Eu só sei que tem tanta bomba pra falar do Corinthians hoje que eu não sei nem por onde começar. Mas antes, realmente eu já sei. Vamos começar curtindo o canal, se inscrevendo no canal, comentando o que você acha, você que é corintiano, você que não é. E vamos começar, por gentileza, compartilhando com teus amigos, com o pessoal, para cada vez vir mais gente conhecer o nosso trabalho, tá bom? Mas antes, vamos falar de Coringão. Ai, o nosso Corinthians, meu Deus do céu! Vamos falar de Corinthians. Eu pretendia fazer esse vídeo ontem e parece que as linhas retas são escritas de maneiras tortas, porque quando eu fui falar do vídeo do Atlético Mineiro ontem, tava a situação do Tadala do Duílio. E ontem à noite saiu a condenação de Augusto Melo. O Augusto virou réu no caso Vaidbet, tá? Então agora, aquela falácia do Augusto de que tá tendo guerra política, de que não gostam dele, aquela fala cai por terra, tá? Quem tá falando que tem ladruagem, que tem coisa errada, que tem falcatrua, é o Ministério Público de São Paulo, através das investigações da Polícia do Estado, e principalmente é a vara jurídica do Estado de São Paulo. O Augusto Melo ele foi definido como réu ao lado do Alex Cassundé, do Sérgio Moura, tá? Pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cara. Pra gente ver como que finaliza, como que acaba a situação do cara que se dizia ser o grande salvador do Corinthians há o quê? 1 ano e meio? Nem 2 anos atrás, porque o Augusto ele começa o seu mandato em janeiro de 2024. Então vamos dar uma recapitulada no caso Vaidbet para você entender meio que como é que foi, o que que aconteceu, porque esse caso, tá? Ele tá configurado, ele tá tramitando, tá andando e sendo investigado já tem pelo menos 1 ano. 1 ano, tá? Pra gente subir aí o sarrafo, vamos colocar 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. Quando o Augusto chega na cadeira presidencial do Corinthians, tá? Ele traz o contrato da Vaidbet e foi mais ou menos ali em janeiro, né? Junto com uma das primeiras apresentações que o Augusto teve. E foi um contrato gigantesco à época, tá? Um contrato de 360 a 370 milhões de reais. E foi um divisor de águas, tá? Foi um valor realmente exorbitante que mexeu com o cenário do patrocínio nacional. Conforme o tempo ia passando, foi realizada uma sindicância, uma investigação dentro do Corinthians para saber como que era a questão das comissões desse contrato, tá? Todo contrato que um clube faz, aí é um pequeno informe para o pessoal, todo contrato que o clube faz, que ele detém, que ele assina, ele não é negociado com a empresa diretamente, tá? Ele tem um terceiro entre você e a empresa que faz essa interligação, que faz essa negociação. Esse terceiro a gente chama de intermediador. É quem faz o intermédio entre as duas partes, quem liga as duas partes, tá? E no caso do Corinthians, dito pelo próprio Augusto Melo, não houve intermédio. O pessoal da Vaidbet pegou o telefone, ligou pro Corinthians e falou: vamos sentar e negociar? E parece que saiu o negócio, tá? Das ideias loucas que só acontecem no Corinthians, tá? A primeira vez que eu vejo uma empresa de um aporte de milhões ligar pro clube assim de livre, espontânea vontade. Ah, meu Brasil, gente. Mas vamos seguir porque o negócio vai ficar sério. Dito isso, passado isso, foi realizada essa sindicância, essa investigação, e foi descoberto que o responsável era o Alex Cassundé, que tinha empresa, e haveria um repasse no valor de 25 milhões de reais para ele, para a empresa dele, tá?
meio que não aconteceu, tá? Meio que não aconteceu. Então, o dinheiro sumiu, não foi repassado, depois apareceu um valor de 1 milhão e 400 que foi passada para a empresa Neoway, que era uma das empresas do Cassundé. De 25 passou para 1 milhão e 400, que foi passado em duas parcelas, cada uma de 700 mil reais. No fim das contas, o Augusto falou que não teve intermédio, houve intermédio sim. O Rosala Santoro, que era o diretor jurídico do Corinthians na época, né? Jurídico não, perdão, diretor financeiro do Corinthians na época, não teve ciência, não teve anuência desse acordo. Então o Rosala sequer sabia que estava sendo assinado um acordo de patrocínio. Então, entenda, o Corinthians ele tem uma arrecadação de 1 bilhão. Esse patrocínio, tá, dentro do universo fechado, do balanço contábil do Corinthians, é um patrocínio de 360 milhões. É 36% da renda do ano. E o diretor econômico não tem noção do que foi assinado, como foi assinado e em que circunstâncias isso foi assinado. Tá? A mesma coisa o Yoon Kim Lee, tá? Que estava sendo investigado. Fernando, quem que é o Yoon Kim Lee? Yoon Kim Lee era o diretor jurídico do Corinthians na época. Tá? Então, algumas coisas desse acordo Yoon Kim Lee não sabia. Ele também não tinha nem anuência, nem conhecimento. Olha que maravilhoso o negócio tá ficando. A gente tá falando de um contrato de 360 milhões que nem o jurídico e nem o financeiro do Corinthians tinha noção que estava acontecendo. Vamos pra frente que vai piorar, tá? Vamos pra frente que vai piorar. Conforme isso foi acontecendo, a VaidBet começou a notificar o Corinthians judicialmente, ela começou a fazer todo o processo jurídico porque se configurava momentaneamente um cenário de corrupção. Porém, não tinha nada provado, não tinha nem investigação começando. A gente está falando em mais ou menos março, abril do ano passado ainda, tá? Conforme tudo foi andando e conforme foram feitos todos os passos legais e judiciais pela VaidBet, eles rescindiram o contrato. Ó, a gente tem essa cláusula aqui que informa que se o nosso nome for envolvido em caso de corrupção, a gente vai se desligar. E eles fizeram um desligamento. O Corinthians demorou, porque na época o Augusto estava viajando. Ele foi passar um tempo na Europa, né? O bicho pegando no clube e o presidente viajando. E depois de acho que 14 dias que houve uma nota do clube, uma nota assim, sem pé nem cabeça, sem nexo nenhum, falando que o clube tinha compromisso com a verdade, que o clube tinha, que a verdade iria aparecer, que o clube não fez nada de errado, mas não. Lembra no vídeo de ontem que eu falei que notas, né, de clubes, notas oficiais, não são para falar o que acontece, não são para falar nada, são só para encher o balde já molhado de água? É mais ou menos isso, tá? É confabulação, é historinha. A nota do Corinthians foi uma simples historinha na época. Dentro da investigação que começou e estava ocorrendo, o Augusto, ele estava sendo investigado, o Marcelo Mariano, o Alex Cassundé e o Sérgio Moura. Todos faziam parte do Esporte Clube Corinthians na época, inclusive o Marcelo Mariano e o Alex Cassundé foram um dos responsáveis pela campanha política do Augusto Melo lá dentro, tá? Então, muita gente se pergunta por que eles não caíram antes? Talvez esse seja um dos motivos. Tá? A situação foi andando, foi correndo, e depois foi encontrada uma nova empresa chamada UJ Soluções, que recebia da Neoway, que era a empresa do Cassundé, esse valor que foi repassado, um valor de 1 milhão e 100 mil mais ou menos. Ou seja, já sumiu 300 mil nessa pista que ninguém sabe para onde foi. Tá? E esses repasses, né, para essa empresa, foi-se descoberto pelo Ministério Público e pela polícia na época que investigava, que essa empresa era uma empresa de laranja, interligada a um movimento, um conglomerado de atividades ilegais, né, com uma sigla muito conhecida em São Paulo. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas é exatamente isso que você está pensando. Foi-se finalizada a rodada de investigações e a informação chegou ao final, né? O parecer da polícia, com mais de 100 páginas, chega ao final do Ministério Público, onde a polícia fala,
eu tenho evidências fortes e pesadas de que há atividade ilegal e o Corinthians, instituição, está sendo lesado. Ele está sendo feito de otário, passado para trás, literalmente. Essas notícias, essas informações chegaram aonde? Na mão da parte jurídica, tá? Em uma das varas judiciais de São Paulo, que julgou o caso, que aceitou a denúncia do Ministério Público e falou, olha, aceito a sua decisão, vou indiciá-lo como réu. Nessa brincadeira, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé viraram réus pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Meu Coringão. E sabe o que piora ainda mais? Que no dia 9 de agosto a gente vai ter eleição pela continuidade ou não do processo de impeachment do Augusto. Então, por exemplo, primeiro tem o afastamento do Augusto, que foi pelos conselheiros do Corinthians, tá? No Corinthians, na política do Corinthians, o impeachment funciona igual à rede nacional, tá? Primeiro a gente tem uma parte votando, uma parte parlamentar votando, depois é outra coligação votando. No Corinthians é a mesma coisa. Primeiro, os conselheiros votam. Se passar, tem uma nova votação que é para os associados. É um universo ali de mais de milhares de pessoas. Então, o que acontece? Nós temos um possível ex-presidente do Corinthians no momento que ou ele volta sendo réu num processo investigativo, ou ele é afastado de vez do Corinthians, aí ele perde o direito de de transitar dentro do clube ali com as suas benefícios que ele tinha por ser presidente, por ser membro do conselho, por ser associado e tudo. Mas a questão é que não faltam nem um mês para o dia 9 de agosto, falta em torno aí de 20 dias, e vai ser votado daqui a pouco. Não devia nem ser votado, gente. Ah, Fernando, mas aí o que você está falando é ditadura, o que você está falando é algo fora da realidade. Gente, a gente está falando que dentro da instituição Corinthians irá se votar para manter hoje um criminoso como presidente do Corinthians. Não sou eu que estou falando que o Augusto é um criminoso. É o Ministério Público de São Paulo, através da Polícia Federal de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Através de uma das varas civis do Estado de São Paulo. Não é mais um processo do Corinthians. Porque o Augusto ele vai tentar anular essa judicialização do caso, vai de bet, ele vai tentar anular, trazendo cenários de que não existem provas suscetíveis e ponderadas o suficientes para a condenação ser mantida, quando não é o caso. Lógico, agora que ele está sendo indiciado, tá? E provavelmente possa ser ou não condenado, vai andar o processual jurídico, tá? Vai se dar um tempo para ele juntar as provas, para ele apresentar as provas, para ele chamar a defesa, apresentar a defesa, para ele ser atacado, ter novas evidências e tudo mais, e isso demanda tempo. Mas a questão é que o Augusto hoje está indiciado e é réu. Ele é réu, tá? Falta avançar mais, mas hoje ele é réu. Não contente com tudo isso, né, não feliz, aí o Augusto falou que era uma manobra política da oposição. Ai, mas o Grupo Renovação e Transparência, eles não me querem no poder, querem fazer da minha vida um inferno. Essa falácia do Augusto, ela era suscetível, era mantida e dava para ser argumentativa até mais ou menos semana passada. Quando o Augusto é definido como réu no caso, aí, meu irmão, o problema não é o Corinthians, não é a judicialização do caso, não é a política dentro do Corinthians. O problema, meu irmão, é que o Ministério Público, a Justiça de São Paulo e a Polícia de São Paulo fizeram um pente fino, uma investigação acerca do caso e falaram: tem coisa errada. Ponto. Não existe mais nem discussão, tem coisa errada. E aí o Augusto vai ficar naquela falácia, naquela mamata de que porque tem coisa errada, e o caso vai andando, e aí a gente vai vendo que realmente é só farinha do mesmo saco.
Onde colocaram o Corinthians? Onde? O que fizeram com o Corinthians? Cara, eu ia gravar o vídeo ontem, beleza, a gente acabou de falar do Augusto, ficamos conjecturando, trazendo informações, levantando. Nem cheguei a levantar teses, tá? Nem cheguei porque eu acho que não tem o porquê ainda no vídeo. Mas vamos falar um pouquinho do Duílio. Do antigo, antes do Augusto, tá? 2021, 22, 23, presidente Duílio Monteiro Alves, o santo corintiano, aquele que colocou a Taunza lá dentro, assinou, falaram que a empresa não existia, ele não quis ouvir e tudo mais. Saiu uma reportagem do Globo Esporte que em meados de 2023, nos meses de setembro e outubro, tá? Num período de 31 a 36 dias, agora não vou trazer com exatidão, não consigo me lembrar, houveram alguns gastos totalizados em mais ou menos R$ 86.400 do ex-presidente do Corinthians. Gastos esses, tá? Que envolviam benefício próprio do ex-presidente no cartão corporativo do clube. O cara pegou o cartão corporativo do clube e começou a passar um monte de nota fiscal, um monte de nota quente para benefício próprio. Fernando, me explica o termo nota quente, nota fria, porque senão eu não vou entender. Gente, a nota fria é aquela nota que não é declarada, tá? Que você não declara imposto sobre ela, não passa ela para frente, não leva ela para a Secretaria da Fazenda. Essa é a nota fria, aquela que você faz embaixo do pano. Já ouviu alguém falar assim no termo, putz, vou fazer um serviço sem nota? É mais ou menos isso, a nota fria é mais ou menos isso. A nota quente já é um pouco diferente. O que acontece no caso da nota quente? É aquela nota que é feita na legalidade, com todos os processuais que você tem por trás ali, tá? A empresa ela tem impostos para pagar, a empresa tem uma questão social que ela tem que resolver, uma questão governamental que ela também tem que resolver, tá? Uma questão que gera o alvará de funcionamento dela e as atividades que ela tem ali dentro. Então, quando o cliente passa essas notas para frente com a empresa também tem que passar para frente. Essa é a nota quente, aquela nota cheia de processos legais por trás. Então, ex-presidente Duílio, nesse período de setembro a outubro de 2023, foram levantadas pelo site, né, pelo pessoal do Globo Esporte, 176 cupons fiscais. É isso que você está ouvindo. 176 cupons fiscais, notas fiscais, no nome do Duílio, no nome do Corinthians, no nome do Grilo, que era motorista do Duílio na época. E muitas dessas notas assinadas por ele. Dito por ele que não tinha nem conhecimento. Não, eu não conheço essa assinatura. Não é minha não, pelo amor de Deus, tá? Estão metendo do louco aí, né, comigo. E a pessoal do Globo também, que não é besta nem nada, né? O jornalismo da Globo, ali do Globo Esporte principalmente, adora uma questão do confronto. Foram atrás de investigar a assinatura do Grilo em outros documentos, em outros processuais, e a assinatura batia. E aí foi mostrado, ninguém falou muita coisa, o Duílio falou que ainda não tinha conhecimento dessas notas, que ia esperar para ver, para poder processar ou não o pessoal do GE, porque ele não tinha conhecimento, falou que é uma questão jurídica. Mas a questão é, as notas são quentes. Foi feito um levantamento da Secretaria da Fazenda e essas notas batem, tá? Essas notas batem. Mas, não obstante, não contente com toda a pancada que eu acabei de falar do caso Augusto de Mello e Vai de Pet, aí tem isso do Duílio. Dentre as notas e desses R$ 86.400, 457, se eu não me engano, alguma coisa assim, que foram gastos, tem um tal de Supermercado Oliveira que teve mais de 32 mil faturados nesse mês com a gestão do Duílio. Sabe onde esse supermercado fica? Jardim Ângela. Para quem não mora em São Paulo, quem não tem muito conhecimento, a questão geográfica de São Paulo, Jardim Ângela fica quase a 35 km da Arena Corinthians. É quase 35 km, cara. Aí foi lá o pessoal do Globo Esporte, vou deixar até a imagem aqui. O Supermercado Oliveira nunca existiu, é uma casa. É uma casa. Gente, eu não sou nenhum jurista, eu não sou nenhum policial forense, eu não sou nada. Mas olhando isso aqui, isso se configura e aí a gente começa a conjecturar,
porque a gente não tem a informação, o máximo que a gente tem é os dados que foram nos apresentados, a gente não tem todo o processo jurídico, tá com cara de laranja isso aqui, meu irmão. Cadê o mercado? Não tem mercado. É um deles, tá? É o caso de um deles. Então, assim, além disso, houveram outros gastos. Houve gasto em farmácia, gasto com Presto Barba, teve gasto para comprar tampa de vaso sanitário, coisas que não tem nada a ver com o clube. E aí você vai pegar, é uma unidade. Não, quebrou um vaso do clube. Quem é que vai usar um aparelho de barbear Babyliss? Dois no clube? 200 e poucos reais. Corte de cabelo, barbearia. A gente tá falando... Cara, o que fizeram com o Corinthians, mano? A gente brinca, a gente é rival, a gente tira onda, a gente zoa, mas o que fizeram com a instituição Corinthians? Não obstante tudo isso, isto posto, tem a questão do Tadala. É, meu irmão. Seu Duílio Monteiro Alves, além de comprar tudo isso, comprou Cialis, que é uma das variações do Viagra, e comprou Tadala Fila. Parece que, tá carcando tanto o Corinthians que precisa de Tadala até. Meu irmão, que situação. A gente brinca porque a gente não tem o que fazer a não ser brincar e trazer a notícia, trazer a informação. Mas imagine a cabeça do torcedor corintiano. Isso que eu não falei dos outros gastos, tá? Tem gasto com cachorro de pelúcia, tem gasto com cerveja, gasto com isqueiro, sabe? Tem um gasto numa rede de mercado também, a Rede Oba, que é até uma rede de certo tamanho aqui em São Paulo, né? De uma certa robustez, que pela nota a gente tem aí uma busca de certos objetos de limpeza, de perfumaria e tudo, que dá até pra gente aceitar. Não que a gente leve em consideração no pente fino tudo que esteja acontecendo ali, mas dá pra gente aceitar que aconteceu que realmente o presidente da época comprou isso numa rede de mercados. Só que a gente tá falando do Corinthians, cara. Corinthians, assim como São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Inter, o Santos, Vitória, eles não compram, tá? Seus aparelhos, os seus objetos, as suas commodities, tudo que eles vão comprar, eles não vão comprar numa rede de mercado, eles vão comprar numa distribuidora. Porque a compra é num valor mais alto, você consegue um desconto mais alto e melhores índices de negociação. E tudo no cartão do ex-presidente Duílio. Fora, não contente com tudo isso que a gente está falando, o caso Andrés. O caso Andrés. Antes de falar do caso Andrés, eu acabei nem colocando, mas as contas do presidente Duílio Alves foram aprovadas com ressalvas. É papo de pegar e investigar quem aprovou as contas. Quando as contas são aprovadas, essas notas são passadas, tá, gente? Essas notas são passadas. O cartão corporativo faz parte da empresa. O cartão corporativo é para uso da empresa, é para uso do Corinthians. Eu não sei o que vão dizer. Ah, mas o Tadala é pro jogador jogar. Gente, é pro jogador. Como diz o famoso Vanderlei Luxemburgo, é pra jogar com a pontada pro céu. Apontada pro céu, aqui pro céu. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não faz nem sentido isso. É papo de chegar e se abrir uma sindicância e uma investigação dentro do clube para verificar o que tá acontecendo. E assim, Augusto, Duílio, e aí vai pro Andrés. O Andrés, ele usou o cartão corporativo e tem até áudio do próprio Andrés Sanches no WhatsApp confirmando que fez uso do cartão corporativo para uso pessoal. Ah, Fernando, mas o Andrés pagou. O Andrés pagou. Ele pagou a primeira de 9 mil, aí depois ele pagou a outra de 15 mil. A questão não é essa, meu filho. A questão é que o presidente cometeu ilegalidade estando lá dentro do clube. E pior, o Conselho de Ética, quando foi votar, né, para ver se abria a sindicância contra o Andrés ou não, ele praticamente se dividiu.
Porque dos 16 conselheiros, 9 votaram a favor e 7 foram contra a abertura desse inquérito, dessa investigação. Meu Deus do céu, aonde a gente tá? O que fizeram com o Corinthians? Que até o pessoal das cabeças, o pessoal de lá de cima, além dos presidentes e tudo, tá envolvido com tramóia, com falcatrua, com coisa errada. Se eu puder finalizar esse vídeo, eu finalizo com apenas uma frase. Salvem o Corinthians. Mataram o meu rival. E não é brincadeira, não é zoeira. Não, pelo contrário, eu tô falando muito sério. Mataram o meu rival. O Corinthians hoje, ele não é sombra. Ele não é a mortalha daquilo que um dia foi. Salvem o Corinthians. Esse não é o Corinthians que eu conheci. Esse não é o Corinthians que eu conheci. Peço que você, por favor, deixe seus comentários, curta, comente, compartilhe, se inscreva nessa jossa, porque o negócio tá ficando cada vez melhor. Hoje tem jogo e amanhã vamos ver de quem a gente fala e o que a gente fala. Por hoje, gente, é só. Fui.